a história das eras, uma visão panorâmica das Escrituras Sagradas. É muito importante o que vocês vão ouvir aqui nesses 3 dias. É extremamente importante o que será ministrado. Eu até acredito que o seu destino durante o reino milenar depende do que você essa noite vai ouvir ou vai começar a ouvir e do que será dito então amanhã de manhã, amanhã à noite e então no domingo de manhã. Vamos adentrar esse tema. A história das eras fala nada mais, nada menos do que a história de Deus. Nós vamos nos remontar a história na eternidade passada, como quem busca olhar no coração de Deus, o que o moveu para que então ele começasse toda uma história a partir ali da criação inicial dos céus e então da terra com o homem. E então, para nós também sabermos em que momento dessa história nós nos encontramos, qual é o papel que nós devemos desempenhar nesta história de Deus, qual é o nosso lugar, cada um de nós como cristãos, né? Qual é a nossa responsabilidade para que nós possamos, no final dessa história, estarmos lá com o Senhor, reinando com Ele durante o reino milenar. Mas cabe aqui, inicialmente, algumas advertências que são extremamente importantes, porque o que nós vamos falar aqui, nessa conferência, muito do que vamos falar, talvez possa chocar aquilo que você já recebeu algum dia. Talvez aquilo que você já ouviu, talvez um tipo de conhecimento que tenha sido adquirido em outros ministérios, em outros lugares, e talvez você fique um pouco abalado, né, diante daquilo que você vai ouvir. Então cabe aqui algumas advertências de extrema importância. Nós não vamos aqui discutir, nesses 3 dias, nenhum tema que diz respeito ao ateísmo, à filosofia, ou a qualquer área do conhecimento, senão que nós vamos nos restringir tão somente e unicamente nos temas que estão na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada enquanto o único fundamento de fé. Se você não crê na Bíblia, então nós não vamos entrar nesse mérito. Não estou aqui para convencê-lo de que a Bíblia é ou não verdadeira, se ela é ou não a palavra de Deus. Esta é uma ministração para crentes, para aqueles que já consideram a Bíblia Sagrada como sendo a palavra de Deus, a revelação de Deus para o seu povo. De maneira que, de antemão, é preciso que nós tenhamos algumas coisas em comum. Primeiro, que nós tenhamos uma única fonte de interpretação da Escritura. Ou seja, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que você acha, que você pensa, que os seus líderes, seus pastores, aquele pregador, a irmãzinha, a profeta que profetiza, que se consagra, que jejua, isso não nos importa neste momento. O que nos importa é que a Bíblia só nos permite uma única fonte e um único intérprete de toda a Bíblia Sagrada, que é ela própria, né? Se os irmãos abrirem a Bíblia na 2ª Epístola de Pedro, no capítulo 1, vamos abrir rapidamente. Veja só o que o apóstolo Pedro nos fala e como ele nos adverte, mostrando que não pode existir efetivamente nenhum tipo de interpretação particular das Escrituras. Diz assim a 2ª Epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então veja que a própria Bíblia diz que nenhuma profecia da Bíblia Sagrada provém de particular elucidação, de particular interpretação. Então cuidado com o sofisma que muito se ouve hoje em dia, quando se diz, não, pastor, eu sei que você pensa assim, é até bonito, eu até gosto da maneira como você pensa, mas cada um tem a sua interpretação. Veja que isso não é bíblico. Dizer que cada um tem a sua interpretação não somente fere as leis hermenêuticas de um texto, porque o texto por si só, ele tem vida própria, ele diz o que ele quer dizer, ninguém pode se intrometer nas ideias que estão escritas, como também se opõe ao que o texto sagrado de Pedro nos diz, que nenhuma profecia provém
de particular interpretação. Ou seja, aquilo que ela diz deve ser entendido à luz da própria Escritura. Por quê? Porque não foi de origem humana. A Bíblia não tem origem no homem. Não pense que foi Pedro que escreveu a Bíblia, foi Paulo. Sim, eles foram instrumentos de Deus, eles foram canais de Deus, como diz o texto, homens santos que falaram da parte de Deus. Então é Deus quem fala. Então a Bíblia Sagrada, ela tem o seu sentido a partir da própria Escritura, como nós podemos ver vários pontos, vários momentos na Bíblia, quando nós nos encontramos com uma situação de interpretação, como nós vemos em Lucas capítulo 24, quando é dito que Jesus estava ali já ressuscitado, ali caminhando com os 2 discípulos ali no caminho de Emaús, e diz a Bíblia que o próprio Jesus começou a falar a respeito dele. E diz a Bíblia que, e começando por Moisés, discorrendo então por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Qual foi a maneira de Jesus decidir, ou dele pregar, ou dele mostrar aos discípulos o que falava a seu respeito? Foi ele próprio colocando as suas próprias ideias? Diz, não, eu sou o Messias porque eu vim do céu, porque eu posso falar, porque... Não! E começando por Moisés, veja, o próprio Cristo, o próprio Jesus, ele próprio foi citando, olha, Moisés falou isso em Gênesis, Moisés falou isso em Êxodo, em Levítico, em Números, em Deuteronômio, e então foi discorrendo os profetas, foi citando o que Isaías diz a seu respeito, o que Jeremias falou a seu respeito, o que Davi falou a seu respeito. Ele foi então mencionando vários textos da Escritura, para que esses textos pudessem elucidar a verdade a respeito dos sofrimentos e da glória do Messias. Então veja que a própria Bíblia não nos permite que nós demos a nossa própria opinião. No estudo da Bíblia não cabe a opinião do homem. Se você tem suas opiniões, eu até que respeito, como eu também talvez tenha minhas opiniões e também devem ser respeitadas, mas quando diz respeito à verdade de Deus, nós temos que abrir mão de todo e qualquer conceito herdado ou adquirido e lançar mão unicamente da Bíblia e deixar que ela fale por si mesma. Então, a primeira advertência é não termos nós nenhuma interpretação particular. A segunda advertência é, ao estudarmos a Bíblia, ao lermos a Bíblia, devemos nós fugir de toda sorte de coisas insignificantes. E alguém diga, pastor, mas na Bíblia existem coisas insignificantes? Vejam que na leitura da Bíblia, e há pessoas que já leram a Bíblia 1, 2, 3, 10, 20 vezes, a maioria das pessoas se prendem às histórias bíblicas. Sabem narrar e contar muito bem as histórias de José, as histórias de Sansão, as histórias do povo de Israel, sabe os nomes, as genealogias, as datas, os lugares históricos onde ali ocorreram, talvez saiba recitar boa parte da Escritura, mas não sabem o que significam estas coisas. De sorte que a própria Bíblia é que nos mostra que dentro da Escritura existem coisas que são profundamente relevantes, ao passo que outras coisas estão ali apenas para significar. De sorte que em si mesmas não representam muitas coisas, e se pegas em si mesmas, se tornam coisas insignificantes, que não promoverão certamente a edificação da igreja. Lembram de Mateus capítulo 23, versículo 23? Quando Jesus Cristo, falando com os fariseus e escribas, ele falou assim, olha, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Veja só a metáfora que Jesus usa. Vocês estão dando atenção a um mosquito. Estão preocupados, estão coando, estão ali sendo meticulosos com coisas tão pequenas como o mosquito, ao passo que o camelo, que quando comparado com o mosquito é extremamente grande, vocês estão engolindo. E para que não ficasse sem o devido entendimento, Jesus declarou, vocês dão o dízimo do coentro, do cominho e da hortelã. Ele não disse o dízimo do gado, né?
o dízimo das ovelhas. Não, é o dízimo do coentro, do cominho, da hortelã. Ou seja, vocês estão sendo meticulosos que não pode deixar de dar o dízimo disso que é tão pequenininho, ao passo que vocês têm se esquecido das coisas mais importantes da lei. Quando ele diz das coisas mais importantes, ele quer dizer, existem coisas menos importantes, ou não? Mateus capítulo 23, versículo 23. E o que havia na lei de mais importante? A justiça, a fé, a misericórdia. Então imagine só o povo judeu ali extremamente preocupados com a lei, com a aplicação da lei. Não podia caminhar mais que 1 quilômetro no dia de sábado, não podia fazer isso, não podia tocar nisso, ali no dízimo, nas festas, nas ordenanças, mas estavam se esquecendo do que aquilo tudo significava, que era a justiça, a misericórdia. Veja que é possível que alguém esteja envolvido numa grande obra, mas que não seja exatamente a obra de Deus. Então temos que tomar esse cuidado. Quando nós lemos, por exemplo, Hebreus capítulo 6, versículo 1, ali o apóstolo nos diz que nós devemos deixar de lado, ali as coisas referentes à lei, os princípios elementares da lei e nos permitirmos avançar para as coisas que são perfeitas. Abre esse texto, por gentileza, de Hebreus capítulo 6, porque é um texto muito importante. Diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Vocês já viram isso na Bíblia, queridos? Vocês já perceberam isso na Bíblia? Pondo de parte. E o que ele manda pôr de parte são os princípios, como diz, elementares da doutrina de Cristo. Há alguma coisa que é elementar, que é rudimentar, que é o beabá, que é o ABCD, que foi dado inicialmente, mas que diante daquilo que é perfeito, tem que ser deixado de lado. Que você não fique 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos da sua experiência cristã envolvidos com coisas que você possa alçar o supremo propósito de Deus. Não é isso mesmo que ele está dizendo aqui? Poucos versículos antes, capítulo 5 de Hebreus, versículo 11, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte. Ou seja, eu espero que nós cresçamos, que nessa conferência nós possamos deixar de lado os princípios elementares, rudimentares da doutrina, aquilo que foi muito bom, mas que agora não nos satisfaz mais, porque faz parte apenas de uma estrutura, de um conhecimento teórico, mas que devemos nós avançar para o entendimento, a acepção, a compreensão do supremo propósito de Deus. Foi por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 10, semelhantemente, ele diz que hoje nós estamos vendo como por espelho. Ele dá até um exemplo dizendo: quando eu era menino, eu gostava das coisas de menino. Ele se envolvia com as coisas de menino, mas quando ele veio a ser homem crescido, agora ele busca as coisas de homem maduro. Então, tratando-se de dispensações, nós falaremos isso amanhã com mais propriedade, vivemos hoje na era da maturidade. Já passou-se a era da aurora, já passou-se a era da menoridade, estamos agora na terceira era, desde a criação de Adão para cá, a era da maturidade, e estamos a um passo para adentrarmos a dispensação ou a era da perfeição. Quando Paulo diz: quando porém vier o que é perfeito, aquilo que é em parte desaparecerá. Então vejam, se nós estamos vivendo na era da maturidade, nós não podemos retroceder para a era da menoridade, sequer
para a aurora, como diz a Bíblia, para os tempos da ignorância. Não vamos fazer isso, vamos avançar. Para tanto, devemos fugir das coisas pequenas, insignificantes. Devemos procurar discernir e tocar o que a Bíblia traz de mais importante. Qual é a suma da Bíblia? Para que serve a Bíblia Sagrada? Será que a Bíblia nos foi dada por Deus para nos contar a história de Adão e Eva? Lá no jardim, que comeu uma maçã, como muitos assim dizem, porque uma cobra foi lá e enganou a mulher? A pessoa fica toda empolgada, né? Começou a ler a Bíblia, já sei uma história bíblica. A cobra foi lá, se enroscou na árvore e conversou com a mulher, até que a mulher foi seduzida para comer uma maçã. O pior é que dizem que deu a Adão, Adão mordeu e se entalou. E ficou o pomo de Adão. E o pior é que tem pessoas que estão empolgadas com isso. Aí as pessoas saem por aí discutindo, né? As histórias bíblicas, querendo provar cientificamente. Queridos, a Bíblia, ela está além dessas considerações. A Bíblia não é um livro mítico, como querem colocá-lo. A Bíblia é um livro da revelação do supremo propósito de Deus. Eu lamento que muitos, ao lerem a Bíblia, passem despercebido daquilo que há de mais importante. Então, cuidado com a interpretação particular e cuidado com as coisas insignificantes, para que você não fique perdido com as histórias, com os nomes, com os lugares, com os eventos, e esqueça de entender o que eles verdadeiramente significam. E terceiro ponto, e último, uma vez que você ler a Bíblia, inevitavelmente não temos como fugir das partes. Porque você lê o Pentateuco, por exemplo, a história, ali os livros de Moisés, e então você lê os livros dos Salmos, você lê os livros dos profetas, você lê os evangelhos, depois você lê... E tem histórias, e tem as partes, não tem? Ou não tem? Então, o terceiro cuidado é para que você não olhe para as partes isoladamente. Mas a Bíblia, ela tem um ponto de fuga. Ou seja, todas as partes, onde quer que você ler na Bíblia Sagrada, você deve convergir essas partes para o ponto central, que é o supremo propósito de Deus. Se você ler Gênesis capítulo 1 e 2, quando ele narra a obra da criação e da recriação de Deus, você precisa entender aqueles capítulos à luz daquilo que há de mais importante, a revelação de Deus, a revelação do seu coração, a revelação do supremo propósito de Deus. Esses 3 pontos, não haver nenhuma interpretação particular, fugir das coisas insignificantes e então convergir todas as partes da Escritura para o essencial, para o supremo propósito de Deus. Agora veja, se você é um crente em Jesus Cristo, talvez você poderia até contar aqui o seu testemunho, como foi, tão emocionante, quando o Senhor te alcançou, quando Ele te chamou. Maravilha. Eu não posso discutir jamais com ninguém suas experiências com Deus. Como diz, experiência pessoal, né? Cada qual tem a sua experiência com Deus. Agora vejam só uma coisa. Se você crê na Bíblia Sagrada como única fonte de revelação de Deus ao homem, na verdade a única fonte segura, né? Porque diz haver muitas outras fontes, mas nenhuma delas é sólida, como é a Bíblia Sagrada. Então, é preciso que você venha questionar. Essa conferência nos leva a pensar e a nos questionar e a refletir sobre qual é a razão da minha fé. Qual é a razão da sua fé? Ou seja, para onde é que você quer ir? Ou, na verdade, para onde é que você está indo? O que você deseja, né, com a sua vida cristã? Acreditam que tem pessoas que se envolvem na cristandade, se tornam cristãos, se batizam, e que, na verdade, tudo o que elas querem é simplesmente uma bênção. Simplesmente um emprego, simplesmente a cura de um caroço, simplesmente a cura de uma doença mais grave, simplesmente tem pessoas que querem um meio social, ficam muito satisfeitas se estiverem um meio social. É por esta razão, essas razões que são certamente razões equivocadas, é que as pessoas procuram sempre o que elas chamam de um lugar ideal para congregar. Qual é o lugar ideal para você congregar? Alguns falam, é aquela igreja que está mais perto da minha casa. E se a igreja mais perto da sua casa for uma igreja, digamos, das Testemunhas de Jeová? Não, aí não é igreja, pastor. Sim, e se for uma igreja adventista?
aí já é igreja, aí é da lei. E se for os mormos, ou se for uma igreja cujo líder ou cujos líderes sequer estão preocupados com a verdade de Deus, estão interessados tão somente no seu dinheiro. Então vejam que nós não podemos agir sem critério. Você tem que pensar, eu sou um cristão, eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, nasci de Deus, um filho de Deus, um servo de Deus. Onde você quer chegar com a sua religiosidade, com a sua vida cristã? Cuidado, porque os judeus, eles se perderam, porque eles perderam aquilo que era de mais importante, de mais essencial. Deus apareceu para Moisés, lá no Monte Sinai, e lhe deu uma revelação. A revelação ali do tabernáculo, das leis, tudo foi dado a Moisés. Mas o povo de Israel, ao invés de olharem para aquele sistema de coisas que era o judaísmo, e verem cada elemento daquilo que eles tinham, eles virem o Messias, o Cristo prometido, não. Eles chegaram ao ponto de supervalorizarem todos aqueles elementos simbólicos como se tivessem razão em si mesmos. De maneira que quando o Cristo de Deus veio, o que aconteceu? Eles crucificaram a Cristo. Pensem comigo por um momento. Os judeus passaram ali praticamente 2000 anos pregando o Messias e aguardando o Messias, a promessa, o Cristo de Deus, aquele que haveria de mudar a sorte de Israel. Quando Cristo veio, eles não conheceram. Por que não conheceram? Porque eles valorizavam o sábado e não valorizavam o que o sábado significava, que era o Cristo de Deus que trazia o verdadeiro descanso para o homem. Então vejam que os judeus não podem ser acusados de pagãos, de terem perdido o Messias, porque estavam se envolvidos com o mundo, com o paganismo, com a prostituição, com as coisas perversas e pecaminosas de um mundo decaído. Não, eles estavam envolvidos com as coisas de Deus. Ora, de quem era o templo? De quem eram os sacerdotes? As festas que ali se praticavam, tudo o que acontecia ali em Jerusalém, tudo não eram de Deus? E tinham sido dados por Deus e orientados por Deus? O problema é que eles se fixaram nas coisas e perderam o significado delas. A igreja de Jesus Cristo, ao longo da sua história, também se perdeu e perdeu o alvo. A igreja de Jesus Cristo, ao longo dos tempos, basta que você faça uma leitura da história da igreja e você verá a igreja envolvida com um tanto de coisas. Coisas que, à semelhança do povo de Israel, são coisas santas, são coisas divinas, mas que não são exatamente o alvo, o objetivo, a razão da vontade de Deus. Há pessoas que estão hoje valorizando o uso do véu sobre a cabeça. E brigam e mostram, está aqui ó, em 1 Coríntios, fala sobre o véu. Aí eu pergunto para você, ou para essas pessoas, eu pergunto, a vontade de Deus é que as mulheres levem sobre a cabeça um tecido de filó branco? Quer dizer que a Bíblia foi escrita, quer dizer que Deus está no seu trono, o Deus altíssimo, eterno, soberano, todo-poderoso, tem a sua vontade. Qual é? Que as irmãs, ao virem para o local de reuniões, que tragam sobre as cabeças um tecido branco, para cobrir, para ficar ali parecendo que é humilde, parecendo que é mansa, parecendo que é, mas não é. Porque tem mulher que tira o véu da cabeça e enforca o marido quando chega em casa. Vocês estão rindo? Será que essa é a vontade de Deus? Há pessoas que não trabalham no sábado, né? E buscam bases bíblicas para mostrar, Deus não quer que você trabalhe no sábado. Se você trabalhar no sábado, você estará recebendo o selo da besta e você vai queimar no fogo eterno. Se bem que eles não acreditam no fogo eterno, né? Tudo bem, mas é assim. Quer dizer que se eu não trabalhar no sábado, Deus fica feliz. Se eu trabalhar, ele fica triste. Veja que embora a Bíblia fale do sábado, embora a Bíblia fale do véu, embora a Bíblia fale de dons espirituais, sobretudo do dom de línguas, mas é isso o ponto essencial da verdade divina. Quer dizer, se todos nós aqui nos colocarmos a falar em outras línguas, Deus ficará feliz.
porque nós falamos em outras línguas. Pastor, você fala assim porque você é tradicional e você não acredita? Não diga isso, porque nem sou tradicional e eu creio, não em línguas, eu creio na Bíblia e a Bíblia fala de línguas estranhas e, portanto, eu tenho que crer neste dom porque a Bíblia tem. Se a Bíblia tem, quem crer na Bíblia tem que crer, inclusive ter este dom, não é mesmo? Então, não é uma questão de tradicional ou pentecostal. A questão é o ponto essencial. Cuidado para você não pegar uma fração da Escritura e elegê-la como se fosse o todo. É por isso que nós vamos pegar todas as partes. Vai pegar o sábado, você vai pegar o véu, você vai pegar o dom de línguas. O que mais que nós podemos colocar? O dom de cura, que está tão abundante, tão propagado nos últimos dias, que seja qual for o dom, ou qualquer outra prática bíblica, seja as canções, seja a pregação, seja o que for, as orações, a ceia do Senhor, os sacramentos, tudo nós devemos pegar essas partes e conduzi-las à luz do supremo propósito de Deus, porque Deus tem uma vontade no seu coração. Então é muito lamentável que hoje em dia haja milhares e milhares de cristãos que simplesmente não sabem para onde estão indo, não sabem para onde vão, porque estão tão somente envolvidos e satisfeitos com as suas práticas no tempo presente. Cuidado, de vez em quando as pessoas me perguntam, pastor, fazer isso é pecado? Tocar nisso é pecado? Beber isso é pecado? E eu digo geralmente, cuidado. Você pode estar perdido dentro de um conjunto de coisas de poder e não poder fazer. Uma pessoa que tem um conjunto de regras que não pode fazer e um conjunto de regras do que deve fazer e está errando o alvo. E está perdendo a essência, o supremo propósito de Deus. Se você focar o seu coração e o seu olhar no que a Bíblia chama que é a vontade de Deus, você não tem como errar. Você não errará jamais. E aí essas outras coisas todas que são menores, que têm sim a sua importância dentro daquilo que ela significa, somente. Tudo isso deixará de ser problema, porque vão lançar luz naquilo que há de mais importante, que é a vontade de Deus. Amém? São essas advertências que nós devemos ter no coração ao entrarmos aqui nesse estudo das eras, nessa história que certamente vai nos revelar aquilo que está no coração de Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e também em Apocalipse capítulo 21, versículo 6. Rapidamente, vamos aqui estabelecer dois pontos muito importantes. 21, 6 de Apocalipse e capítulo 1, versículo 1 de Gênesis. Bem, Gênesis capítulo 1, versículo 1, todos sabem de cor e salteado, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então vejam como a própria Bíblia estabelece um ponto de partida. Meu irmão, se você quer estudar as eras, se você quer de fato entender algo da palavra, você tem que partir deste princípio. Há um ponto de partida onde tudo começa. No princípio criou Deus os céus e a terra. Já em Apocalipse capítulo 21, versículo 6, já passou o reino milenar. Capítulo 21 já está narrando a eternidade com Deus. E então na eternidade futura se diz, disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Diga comigo, tudo está feito. Essas duas alas aqui à minha esquerda, diga, no princípio. Essas duas alas à minha direita, diga, tudo está feito. Vocês percebem claramente? Vejam, no princípio, algo que começa, que se origina num começo, a que a Bíblia chama de princípio, e isso agora vai discorrer, vai crescer, ao longo dos muitos livros do Antigo e Novo Testamento, vai progredir, vão acontecer uma série de coisas, até que no final da Escritura, em Apocalipse, se diz, tudo está feito. Ora, o que está feito?
aquilo que no princípio se propôs realizar. Ou seja, há um Deus da história, que é o dono da história, que é o Senhor da história, que determina todas as coisas, que lá no princípio ele estabeleceu aquilo que seria feito, e porque ele estabeleceu, ele pode então declarar: tudo está feito. Tudo o quê? Tudo o que foi declarado, tudo o que foi certamente projetado, tudo o que foi arquitetado, tudo o que foi planejado segundo a vontade do seu coração, está feito. Se Deus fosse alguém sem direção, porque a maioria dos crentes, é importante lembrar disso, eles pensam a história, inclusive pensam Deus na história, como se Deus fosse um ser muito poderoso e ele tivesse uma intenção original de criar um mundo bonito, um mundo de umas árvores bonitas, com pássaros coloridos, riachos, e ali o homem, a mulher e uns menininhos que nasceram, todos felizes, sem doenças, sem fome, sem miséria, sem nada de ruim, coisa mais linda, colhendo frutos, né, maçãs bem vermelhas, colhendo aqueles frutos maravilhosos, a cobra ali andando no meio do jacaré, da onça, do cordeiro, sem picar ninguém, a onça dormindo com o macaco dormindo com o elefante, ou seja, um paraíso. Isso é tão verdade que há pessoas que saem de porta em porta, domingo de manhã, você querendo descansar um pouco, eles batem na sua porta para te vender uma revista. E lá na capa da revista tem uma mulher muito bonita, um homem muito bonito, colhendo frutas bonitas e cheio de animais em volta. Está vendo? Deus quer recuperar o Éden que foi perdido. E eu pergunto, como é que o Éden pode ter sido perdido? Deus é insuficiente para não guardar o seu próprio jardim? Ou Deus seria fraco? Ou ele seria um Deus sem consciência de futuro? Ele não teria como guardar e proteger todas as coisas? Queridos, tudo que acontece, acontece debaixo da vontade soberana, diretiva ou permissiva de Deus. Mas saiba, Deus está no controle de todas as coisas. O Deus da Bíblia é um Deus soberano. Não pensem que Deus criou um anjo e tinha esperança naquele anjo e pensava: esse anjo vai ser um anjo muito bom, esse anjo não vai me dar trabalho, esse anjo vai ser uma bênção. E depois esse anjo deu um trabalhão, virou Satanás e virou um rato no universo solto. E Deus que pegava daqui, ele corria, escapava, e Deus tentando. E o pior, os crentes não sabem como vai acabar a história, porque eles pensam que Deus vai tentando. Plano A, não deu certo. Plano B, não deu certo. Plano Z. Aí faz como se diz aquela história, né? Não se preocupe se o seu plano A não deu certo. Tem até o Z. A, B, C, D, E, F, G, H. Deus não tem plano A, B, C. Deus tem o supremo propósito do seu coração. Deus nunca é pego de surpresa. Nunca. Afinal, para ele ser Deus, segundo a Escritura, ele tem que ser onipotente. Quer dizer o quê? Todo-poderoso. Ele pode todas as coisas. Para ele ser Deus, ele tem que ser onipresente. Ele tem que estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não há lugar onde ele não esteja, porque se houver algum lugar onde ele não possa estar presente, então ele é limitado e, portanto, não é Deus. Ele tem que ser onisciente, tem que ter toda a ciência. E eu sei que a essa altura, tem gente perguntando: pastor, então você quer dizer que Deus sabia que o diabo ia virar diabo? Então, Deus já sabia que o homem ia cair? Aí eu pergunto a você: e ele não sabia não? Ora, se ele não sabia, então ele estava inocente. Ele tinha esperança num mundo de glória, de brilho, de coisas bonitas, de coisas boas. E de repente, num certo dia, chegou lá no jardim. Ixi, oxe, Ave Maria. Cadê o homem? Não, mas vocês acham que foi assim? Deus desesperado. Miguel, corre, Miguel. O que aconteceu? Cadê o homem? Tudo deu errado. E agora? O que fazer? Não, corre, vamos para o plano B. Não é isso que a Bíblia diz. Calma, calma. No final, tudo dará certo. Amém?
Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. O 9 diz assim, veja. Olhe na sua Bíblia. Marque a sua Bíblia, grife na sua Bíblia. Anota de caneta. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo. Tudo começa daqui, queridos. Veja o que nós estamos aqui mostrando, e a Bíblia declara que Deus revelou o mistério. Fala-se de um mistério, nós vamos falar muito de mistério nessa conferência. Veja que o texto diz que Deus, Ele desvendou-nos, Ele revelou, tirou o véu de sobre a vontade, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Você sabia que Deus, no seu coração, tem uma vontade? Vivemos hoje num tempo de um cristianismo em que se prega e se apregoa muito a vontade dos homens. Porque cada um tem uma vontade. Tem um que vai para a igreja com vontade de comprar um carro, tem outro que quer trocar de carro, tem outro que quer o carro do irmão, tem outro que quer um emprego, que quer uma coisa, que quer outra. E as pessoas então pensam que a vida cristã se resume nas nossas vontades, que Deus pode satisfazê-las. Mas o princípio do discipulado de uma fé genuinamente bíblica começa desse princípio, o mistério da vontade de Deus. Deus tem no seu coração uma vontade eterna. Essa vontade que agora no Novo Testamento nos é desvendada, nos é revelada. Esta vontade que é segundo o beneplácito, que é segundo o bom prazer que Deus propôs no seu Filho. Deus propôs em Cristo. Repita comigo, a vontade de Deus é segundo o seu bom prazer que Ele propôs em Cristo. Que Ele propôs no seu Filho. Versículo 10. Essa vontade é a vontade de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as da terra como as do... Veja, qual é a vontade do coração de Deus? Qual é a vontade? A vontade é de fazer convergir em Cristo, de fazer convergir na pessoa de Cristo todas as coisas, tanto as coisas dos céus, quanto as coisas da terra. E isso quando será? Na dispensação ou na era, na dispensação da plenitude dos tempos. A Bíblia nos mostra ali várias dispensações, várias eras, desde a era pré-adâmica, depois a era dos patriarcas, depois a era da lei, hoje a era da graça, e então a era da perfeição, a era do reino milenar, que será a dispensação de todos os tempos. É a dispensação que vai coroar todas as dispensações. Porque aquilo que Deus propôs lá no princípio, antes que houvesse mundo, antes que houvesse seres, antes que houvesse vida criada, quando somente Deus havia, somente Deus, o eterno, o incriado, Deus no seu coração, Ele tinha uma vontade. Amados, se nós retrocedermos na história, a eternidade passada, buscando saber como é que tudo se originou, eu sei que no princípio, acompanhe-me aqui, Deus criou os céus e a terra. Está lá em Gênesis capítulo 1. Mas eu pergunto, por que Deus criou os céus? Será que Deus era como uma criança que estava ali na beira da praia, brincando de fazer castelos? E aí o castelo estava bem grandão, bem bonito. Aí veio o diabo e jogou água. Aí Deus ficou, derrubou o castelo. Então agora tem que arrumar um outro jeito de fazer outro castelo. Será que foi isso? Quando que tudo originou? Como que começou? Diz a Bíblia que o que moveu Deus a se relacionar, a criar e a se relacionar com a sua criação foi a vontade do seu coração. Pensa, estava lá o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, o Eterno. E simplesmente Ele propôs no seu coração que o seu Filho Jesus haveria de, olha,
na dispensação da plenitude dos tempos. Veja que o princípio projeta o futuro. O princípio de tudo lança luz àquilo que será. Aconteça o que acontecer, Deus cumprirá a vontade do seu coração. Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas vão convergir na pessoa de Jesus Cristo. Todo o universo, como está em Filipenses capítulo 2, todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra se dobrarão diante dele. Isso é o propósito de Deus. Deus tem prazer nisto e ele está caminhando para que isso aconteça. Mas não seria mais fácil e até mais rápido Deus simplesmente aparecer agora? No mundo, na terra, no universo, eu sou Deus. Aí o povo, todo mundo ficaria acuado diante da glória, do poder, da majestade. Ele dissesse, bora, todo mundo de joelho. Todo mundo se prostra agora diante do meu filho. Quem não se dobraria? Quem não se dobraria? Quem é que não vai se dobrar? Todo mundo se dobra. E agora todo mundo falando, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Quem que não diria? Jesus Cristo é o Senhor. Todos diriam. Mas isso seria algo pela força. Isso não produziria o resultado do coração de Deus, aquilo que ele queria. Deus colocou no seu coração, antes de criar qualquer coisa, havia uma vontade. Elegeu o seu filho. Jesus, o primeiro eleito do Pai. O primeiro predestinado do Pai. Deus designou, determinou que num tempo chamado a dispensação da plenitude dos tempos, e isso ele falava na eternidade passada, todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra vão se dobrar diante do meu filho, e veja, e toda língua, o que inclui a língua do diabo, dos demônios, dos anjos caídos, quer sejam principados, potestades, poderes, dominadores, forças espirituais, dos homens, de todos os homens, quer grandes, quer pequenos, ricos ou pobres, toda língua confessará. E não serão obrigadas a dizer, não. Elas vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Isso será o resultado de revelação. Quando o universo vir a se prostrar e a declarar que Jesus é o Senhor, é porque o universo acompanhou os passos de Deus ao longo da história, e nessa história Deus se revelou como Deus. O universo não somente sabe que ele é, mas o conheceu na sua própria história. Então, no final de tudo, hoje ele se estribucha, grita, quer brigar, quer derrubar. Mas naquele dia, o diabo vai olhar e vai dizer, ele é o Senhor. Ele dirá. Porque toda língua vai confessar isso. A vontade do coração de Deus, está em Efésios capítulo 1, passa por esse momento áureo. Este é o momento áureo, máximo da vontade do coração de Deus, ainda que não se resume tão somente nisso. De sorte que o princípio projeta o futuro, de maneira que agora, ao caminhar em direção a essa dispensação final, que é o reino milenar, que é a dispensação da plenitude dos tempos, tudo que nós virmos ao longo das eras, ao longo das dispensações, nos levam a esse fim. Observe que nós não vamos mais agora ler a Bíblia como quem lê algo sem destino. Você já leu Gênesis? Já li Gênesis. E aí? E aí que eu vi lá, né? Eu vi Caim. Você viu como que é? Caim, eu não entendi, foi porque que Deus não quis a oferta de Caim. Era tão boa. Melancia, mamão, banana, berinjela, tinha de tudo. E Deus não quis a oferta de Caim. Não é assim.
Veja que nós pegamos a primeira extremidade, a eternidade passada. Deus começa, toda a criação existe por um objetivo. Vamos ver? Colossenses capítulo 1. Por que tudo existe? Por que tudo começou? Não queira entrar na história das eras sem primeiro discernir o que move o coração de Deus. Isso pode mudar a sua vida. Versículo 13, 14, 15. Ele, e este ele aí, queridos, é o Pai, no versículo anterior, versículo 12. Por que é importante nós falarmos isso? Porque a pessoa vai ler na Bíblia, ele nos libertou do império das trevas, a pessoa não se preocupa em saber quem é essa pessoa que nos fez isso. E às vezes julga e não tem importância. Mas veja, ele, o Pai, do versículo anterior, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, ou seja, no Filho do seu amor, nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, o Filho do seu amor, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Por que ele é o primogênito de toda a criação? Cuidado! Muitos, ao ler esse texto, que Cristo é o primogênito de toda a criação, pensam que ele foi o primeiro criado, né? Recentemente, inclusive, eu cheguei num lugar, numa vidraçaria, e tinha lá uma senhora discutindo com um jovem. E eles conversavam sobre a Bíblia. Quando eu cheguei, ele falou: pronto, acabou a discussão, o pastor chegou. Aí ele falou: pastor, responde uma questão aqui. Qual foi a primeira criação de Deus? Eu falei: bem, eu não sei responder a primeira criação. Assim, exatamente não sei. Porque a Bíblia não diz exatamente qual foi o ser que primeiramente Deus criou. Eu sei que a Bíblia diz que Miguel e mesmo Lúcifer são dos primeiros príncipes. São dos primeiros, mas qual é o primeiro exatamente? Eu até que poderia conjecturar que Lúcifer seja o primeiro criado. Mas a Bíblia não afirma. E quando alguém pergunta à luz da Bíblia, você não pode conjecturar, você tem que afirmar, declarando expressamente no texto bíblico. E aí ele falou assim: não, é porque ela está dizendo que Jesus foi a primeira da criação de Deus. De tudo que Deus criou, Jesus foi o primeiro. Eu falei: não, jamais. Jesus, conforme Miqueias 2,5, existe desde os tempos da eternidade. Afinal, Isaías declarou que ele é o Pai da eternidade. E no livro de Hebreus é dito que ele é, como se diz, é sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias e sem fim de existência. É simplesmente eterno. Aí você: mas por que então que a Bíblia diz que ele é o primogênito de toda a criação? Eu disse: muito bem, não é dito que ele é o primeiro na criação, o primogênito na criação. Ele é o primogênito da criação. Porque quando a Bíblia usa o termo primogênito, nem sempre quer dizer exatamente o primeiro de uma série. Antes, pelo contrário, os primogênitos da Bíblia, assim declarados, como por exemplo Esaú e também o próprio Caim e tantos outros, né, Rúben, dos filhos de Jacó, esses sendo os primeiros, não tiveram nada, foram inclusive rejeitados. Mas o primogênito de Deus sempre é um primogênito espiritual, no sentido de ser aquele que herda, aquele que ganha da parte de Deus as bênçãos que ele graciosamente lhes dá. Então, quando diz que Jesus é o primogênito da criação, quer dizer que tudo que existe, existe para ele. Tudo foi criado por causa dele. É por isso que o versículo 16 explica isso, ó. Leamos o 15 e o 16 juntos. Este, o Filho de Deus, né? É a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Pois, a explicação. Pois nele foram criadas todas as... Vejam, todas as coisas criadas. Tudo que existe de criado foi criado nele. Ou seja, ele não é criado
Pelo contrário, ele é a base, é o fundamento, é a sustentação de tudo o que existe de criado, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para. Irmãos, vejam, por que Deus criou todas as coisas? No princípio criou Deus os céus. Céus, no plural, é todo o universo. Desde esse céu que você vê, até as coisas que estão acima que você não vê, e mesmo as coisas que estão acima que são invisíveis. Sejam tronos, potestades, soberanias, poderes, seja o que for, tudo que existe. Por que Deus criou? O que moveu o coração de Deus para criar os céus e a terra? Tudo foi criado para Jesus. Diga assim, tudo que existe. Fala com mais ousadia. Tudo que existe nos céus e na terra existem para Jesus. Tudo é dele. Mesmo as coisas que aparentemente são negativas. Mesmo quando diz a Bíblia no último dia, quando os ímpios, os perversos, os anjos caídos, as hostes do mal forem lançados no lago de fogo, diz a Bíblia que a própria morte eterna e o lago de fogo vão proclamar o poder de Deus. Vão exaltar o poder de Deus. Ao passo que os salvos, os glorificados, os redimidos, que estarão na glória eterna com Deus, também vão manifestar e vão declarar a misericórdia de Deus. De maneira que os justos, redimidos, não têm em que se gloriar de si mesmos. E os perdidos também não são algo que se pode dizer que não servem para nada. Todas as coisas, por fim, promovem ou promoverão a glória de Jesus Cristo. Ou a glória do Pai na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Então, ao falarmos da história das eras, e eu vou precisar que os irmãos sejam bastante didáticos, né? Vamos então colocar isso no coração, em nome de Jesus. Coloca isso na sua mente, defina isso bem claramente. O princípio de toda a história começa quando o Pai, no seu coração, ele assentou no seu coração o firme propósito de glorificar o seu Filho. Pronto, o seu Filho será glorificado. É isso que Deus quer. É isso que Ele fará. E então, para que isso aconteça, Deus tem uma economia. Deus tem um projeto. Sabe quando você tem um desejo no seu coração? Eu queria ter isso ou fazer isso. Fala bem, para que eu possa fazer isso, eu preciso de fazer um planejamento. Como eu vou alcançar esse objetivo? Não é assim que acontece? Então imaginem Deus. Deus tem no seu coração essa vontade, que é o mistério da sua vontade, de fazer convergir na pessoa do seu Filho todas as coisas, porque tudo que existe nos céus e na terra foram criados para Ele, nele e por causa dele. Agora, como Deus fará isso acontecer? Quais são os passos na história? Como Ele caminhará? Como Ele executará isso? É para isso que servem as eras. Deus vai caminhando em cada uma das eras, e em cada era Ele vai lançando os fundamentos e caminhando no seu povo em direção ao cumprimento desta vontade do seu coração. Qual é então a economia de Deus? O propósito, o projeto de Deus, o plano de Deus? Como que Deus então planejou executar a vontade do seu coração? E agora calma, porque aqui a coisa fica um pouco complicada, porque é tão simples dizer assim: no final de tudo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então assim, bem, então por mim está tudo bem, eu estou aqui,
No dia estarei lá, se ele quiser que eu esteja, porque é tudo dele, né? E é tudo por meio dele, é tudo para ele, eu não posso fazer nada. Então, se eu estiver lá, eu me encurvo e posso também declarar que ele é o Senhor, tudo bem. Mas a questão é onde você entra nessa história. Onde aqui, nessa história, a sua vida ganha sentido e ganha significado. É aí onde entra como Deus cumprirá esse projeto. Abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 2, e vamos ver aqui alguns pontos, rapidamente, como que Deus declara que isso acontecerá. Vejam, queridos, que no capítulo 2 de Filipenses, nos versículos 10 e 11, diz, para que, tem no versículo 10 da sua Bíblia? Para que? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Bem, isso aqui é o final, né? É o final de tudo, como se dará a consumação do propósito de Deus. Mas veja como é que se dá aqui a história que nos leva a esse fim. Capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Aqui já começa a descrição de como o Filho de Deus chegaria, ou como ele chegará à glória eterna. Sendo ele Deus, tudo começou daí. Não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Na economia de Deus, o Filho de Deus, ele vai entrar literalmente na história. Para ele chegar a ser o eixo em torno do qual todas as coisas convergem, para ele chegar a ser o centro e a universalidade de tudo, seria necessário que o próprio Filho de Deus, sendo ele Deus, se encarnasse e entrasse na história. Como de fato nós vemos o testemunho que o Verbo, que é Deus, se fez carne. Para tanto, ele não poderia julgar por usurpação o ser igual a Deus. Antes, aí veja o processo, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, para que Jesus, o Filho de Deus, chegasse ao topo mais alto do universo, ao ponto mais alto de ser louvado e glorificado e exaltado, como diz a Bíblia, acima de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, seria preciso que ele primeiramente descesse ao ponto mais baixo da história da sua criação. Ou seja, primeiramente, ele iria se reduzir e descer até a morte, até o Hades, até ser tragado plenamente pela morte, para que dali ele pudesse começar um processo de ascensão e de ascensão à glória, até chegar no final, quando ele for glorificado acima de todas as coisas. Para tanto, é preciso então que primeiramente fosse feita uma criação, tendo como base principal dessa criação o próprio homem, porque nós estamos olhando o futuro numa perspectiva na eternidade passada. E quando eu digo que aqui complica um pouco, é porque nós devemos voltar com o nosso pensamento à eternidade passada, quando só havia Deus. E para nós entendermos como ele alcançaria a glorificação plena do seu Filho, como é que isso aconteceria? Então Deus, ele faz uma criação, tendo muitos seres criados, dentre eles o mais importante, que é o homem, para que então o seu Filho entrasse nessa história, tornando-se um homem, não tornando-se um anjo, não tornando-se um animal dos mais belos, dos mais sagazes, não, mas tornando-se homem, para que ele, participando da natureza humana, ele pudesse chegar à glória eterna como Deus e também como homem, o Deus
homem, o Deus encarnado. É por isso que quando o apóstolo Paulo fala aos Colossenses, no capítulo 2, a respeito de Cristo, ele fala sobre o mistério de Cristo. Cristo enquanto um mistério. Por que um mistério? Porque fala-se de Deus. Deus que é pleno, que não se limita a nada, eventualmente ele agora se reduz e se faz homem. Como podemos agora olhar para o homem de Nazaré, aquele que foi gerado no ventre de Maria, aquele que andou na Galileia, na Judeia, em Samaria, aquele que foi preso em Jerusalém, que foi julgado pelos homens, que foi cuspido, que foi insultado, que foi crucificado, aquele que morreu numa cruz. Como é que você pode olhar para este que passou por tudo isso e consentir no coração que aquele que ali estava é Deus? Mas não é um deusinho, como dizem, né? Um Deus pequeno, um Deus menor. Não, ali é Deus encarnado. É Deus, de quem é dito em Colossenses capítulo 2, versículo 19, em quem habita a plenitude da divindade. Então o fato de Deus se fazer homem, isso consiste num grande mistério. O fato de ele, Deus, se encarnar, se fazer homem, entrar na história, a Bíblia diz que isto é um mistério. Mas o mistério aumenta ainda mais quando é dito que quando Cristo morreu e então ele ressuscitou, preste atenção, porque essa é uma parte muito importante. Ele morreu e ele ressuscitou, e agora, enquanto Cristo ressuscitado, conforme está em João capítulo 14, versículo 23, ele vem habitar dentro de todo aquele que crer. Veja que agora quantos creem no nome de Jesus Cristo, recebem o próprio Deus que vem habitar no seu espírito humano, que vem habitar naquele que creu, em todos aqueles que creram, de maneira que agora não são mais dois, mas se tornam um só, que é a igreja enquanto o mistério de Cristo. Se a Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículo 2, que Jesus é o mistério de Deus, a Bíblia nos diz que a igreja, Colossenses capítulo 1, versículo 27, é o mistério de Cristo. É o mistério porque, sendo nós carne, como Jesus também ali era carne, temos semelhantemente o próprio Deus habitando dentro de nós. Agora, abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 5, e veja só esta revelação. Versículo 31 e 32. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Até aqui tudo bem, né? Até aqui nós temos a declaração de um casamento, quando geralmente se lê nas cerimônias de casamento. E é um texto retirado de Gênesis capítulo 2, quando ali Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Então veja, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois, atenção, uma só carne. Pense nessa imagem, o homem que se une a uma mulher em casamento e se declara a respeito de ambos que se tornarão os dois agora uma só carne. Os irmãos julgam que isso é um mistério? Sim ou não? De certo modo é um mistério, mas seria um mistério explicável, no sentido de que, por que o homem se torna uma só carne com a sua mulher? Simples, no ato conjugal. Quando eles estão no momento de suas relações, são ali, de fato, uma só carne. Seria uma maneira de se explicar esse fenômeno. Mas veja que o versículo 32 nos diz, grande é este mistério. Ou seja, o homem se unir à sua mulher e se tornar uma só carne é um mistério. Só que agora esse mistério é elevado
há uma grandeza. Ele diz: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Veja que agora a igreja, ela é incluída dentro desse supremo propósito de Deus. Não somente se fala agora de Jesus Cristo, que vai ser o centro e a universalidade de tudo, mas é dito que no seu trajeto em direção à glória eterna, ele se faz homem. Homem como nós, e ao se fazer homem, ele morre na cruz do Calvário e vem habitar dentro de todos aqueles que creem, constituindo assim a igreja. E agora a igreja entra nesse projeto para ser a noiva, para ser a esposa do Cordeiro. É por isso, queridos, que se você ler a Bíblia nessa direção, eternidade a eternidade, quando você chegar no capítulo 21 e 22 do Apocalipse, ou seja, os dois últimos capítulos da Bíblia, já na eternidade futura, o que acontece lá? Lá nos fala sobre o casamento do Cordeiro com a sua esposa, que é a igreja. Veja que a consumação da Escritura, o final da Bíblia Sagrada, se dá com a narrativa profética do casamento de Cristo com a igreja. Então, esse plano de Deus não somente fala de Cristo, mas também inclui a igreja. Eu pergunto para vocês que aqui estão, são parte dessa igreja de Deus, de Cristo? Esqueçam os nomes dos ministérios, porque os nomes dos ministérios nada dizem respeito ao que estamos falando agora. Estamos falando daquele que creu em Jesus Cristo, que tem o próprio Deus habitando no seu espírito. E você, portanto, porque nasceu de novo, porque nasceu de Deus, você se sente parte da igreja mística de Cristo, do corpo místico de Cristo. Diga amém. Amém. Então veja, se você é parte da igreja, então considere que você também está incluído dentro desse projeto de Deus. De maneira que é dito que grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Aqui é colocado em termos de um casal, ou de dois, marido e esposa, Cristo e a igreja, que por fim se tornam um só, uma só carne, se tornam um só. Mas aqui no livro de Efésios, ainda no capítulo 2, versículo 16, nos diz numa outra metáfora, que também fala dessa união nossa com Cristo, com Deus. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Repita comigo. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Em um só corpo com Deus. Isso não te impressiona? Eu sei que os crentes, eles querem ir para o céu. Não é verdade? A maioria quer ir para o céu. Ah, agora que eu me converti, agora eu vou para o céu. Né? Eu tinha até um professor que falava assim, o povo diz que o céu é bom, e todo mundo diz que quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer para ir para lá. Né? Mas não é verdade que há essa ideia de que nós vamos para o céu? Então, como se o alvo final do plano de Deus fosse nos levar para o céu. Ora, por que Ele não nos criou lá no céu logo? E ficar logo no céu? Ah, estamos lá. Mas não cria na terra para ficar aqui sofrendo, tanta coisa, para depois ir para lá. Mas não é isso que a Bíblia diz. Amados, em nome de Jesus, peça a Deus graça, peça a Deus misericórdia. Diga, Senhor, abra os olhos do meu coração, para que eu possa ver que há um projeto, que na dispensação da plenitude dos tempos, lá estará o Cristo de Deus exaltado e glorificado como o centro de todas as coisas. E agora Deus simplesmente, conforme está no capítulo 1 de Efésios, Ele elegeu e predestinou pessoas que, ainda que caídas, no capítulo 2, Ele enviou seu Filho para redimi-las, não somente para redimi-las, para que elas fossem para o céu, mas para que elas agora fossem reconciliadas, todas, sejam judeus ou gentios,
formando um só corpo com Deus. Veja só como que o apóstolo vai colocando. Primeiro ele diz de homem e mulher se unindo em casamento para se tornar uma só carne. Agora ele diz que judeus e gentios, uma vez reconciliados e redimidos pela cruz do Calvário, constituem um só corpo com Deus. Isso é grande. Razão porque em João capítulo 15, Jesus diz assim, olha, eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Então que coisa bonita, imagine só uma videira. E o pai de Jesus Cristo, o agricultor. Não é uma cena bonita? Agora ele diz, e vós, quem sois? Vós sois os ramos. Então esse projeto de Deus nos inclui, não somente nos inclui no projeto, mas nós somos agora parte do próprio Cristo, membros do corpo de Cristo, como amanhã, pela manhã, nós veremos, nós somos parte do homem profético que vai governar sobre toda a terra. Amém, queridos? O homem profético que vai governar sobre a terra. Se você quer entender a sua identidade em Deus, esse plano que envolve a sua vida com Deus, você não pode deixar de vir amanhã, pela manhã, às 9 horas da manhã, porque nós vamos ministrar amanhã a segunda mensagem, uma mensagem longa, que começa desde a eternidade passada, com a queda de Lúcifer, quando ele descobriu, não me pergunte como, que Deus haveria de criar, ainda na sua criação, mais um ser, e que este ser que seria criado, que seria no caso o homem, esse seria a sua imagem e semelhança. É nesse ponto que Lúcifer, um querubim da guarda, cai e torna-se diabo, por simplesmente não querer permitir que Deus tenha uma criatura que seja a semelhança dele. Por isso ele diz, eu serei semelhante ao Altíssimo. E aí você vai entender por que o maligno tem tanta raiva de você. E porque ele quer tanto que você não progrida, não cresça, não continue nesse caminho. Razão porque em Apocalipse capítulo 12, tem lá a imagem, né? E a revelação. O dragão diante da mulher, querendo devorar o filho que ela estava gerando quando este nascesse. Amém? Então vamos guardar isso no nosso coração, vamos guardar essa introdução, nós vamos guardar esses dois pontos extremos, o que Deus planejou no seu coração, e então como Ele cumprirá isso na pessoa do seu filho, e como que de alguma maneira nós somos envolvidos para participar desse projeto com Deus. De maneira, queridos, que nenhuma outra coisa que não seja a vontade do coração de Deus tem sentido em nossas vidas, porque nós somos servos de Cristo. Amém?